Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Então, veja, a gente até adianta aqui que a gente fez a busca. Então, no livro de Neemias, veja, 10, 20, está aqui, olha. Deixa eu achar aqui. Pode mudar um pouquinho, 10, 20. Está aqui, não está no 10, 20, né? Está aqui, ó. Aqui, ó, exatamente no 10, 21. Pode mudar, a gente sabe, né? Então, vamos ver aqui. Vamos botar a palavra Nazir aqui também, olha, tá vendo? Mignias, e aí falou da palavra resir também, tá vendo? Então, a gente tem aqui nessas referências que eu botei diferente, outra referência em porco, como a gente viu lá no Terrilim 80, que é traduzido como javali. Aqui também tem a palavra razir, tá vendo? Olha que coisa interessante, né? Esse porco começou a ficar um pouco diferente, né? Olha, veja só. Então tá aqui também, ó, a palavra razir em 3 lugares da Torá. Primeira, aqui a gente tem em Levíticos, não é? A proibição do porco. A gente tem aqui como um dos separados lá por Davi, não é? E Neemias 10, 20, Neemias, Esdras e Neemias são a mesma pessoa. A construção do segundo templo também tem aqui a palavra Nazir, tá vendo? Então, é por isso que eu fiz a pergunta a vocês e falei com vocês, não, olha, pode ser que vocês podem falar que isso é porco, não é? E pode ser que também vocês podem estar certo e errado, né? Mas só que vocês não tinham propriedade das coisas. Uns falaram que era razão, né? E etc. Ó, veja. Então, aqui a gente está tendo referência, né? Resir, né? Que também é um suíno, tá vendo? Eu estou mostrando aqui a própria questão do que tá vendo? Olha, em que pode ser, essa palavra pode ser vista, tá vendo? Ó, resir também pode ser em raiz de suíno. Lembra que a gente trocou os sinais maçoréticos de Shaul e ficou Sheol? Pode ser um sacerdote no templo de Davi, tá vendo? Líder do 17º curso mensal, né? Era dividido mensalmente. É um dos chefes do povo que também selou aliança em Neemias, tá vendo? Olha, tudo isso pode ser um razir. Complicou, não complicou? Então, veja, imagina se você tivesse e fosse chamado de porco sendo o sumo sacerdote. Não ficaria legal, né? Ficaria legal para o sacerdote? Olha, veja, e qual é a ideia que a gente está fazendo aqui? A gente está construindo com vocês
exatamente, não é? Olha, é proibido o porco, né? Ó, razir, razir a proibição, veete, razi, que mirafim, peraçá, e etc. Le razi, shevaa, assar, e mage, mapi, ache, meshulam, razir, tá vendo? Um é porco, outro faz parte da divisão mensal dos sacerdotes, criadas por Davi, e o outro faz parte do tempo de Esdra e Neemias, tá vendo? Então, essa separação, existe aí um tempo, né? De uma distância para Esdras e Neemias, existe uma distância da Torá nessa proibição do porco, né? Então, tem um tempo aí bem distante, né? Pois bem, então, o que acontece? O templo foi construído depois, e até foi depois da morte de Davi, né? A gente sabe que foi por Shlomo que ele construiu, mas o Davi ali, olha, tá vendo? E a distância entre eles é de vários séculos, né? Então, o Davi reinou pelo ano de 1010, né? Antes era comum, ou 970, né? E logo depois, no ano de 930, não é? O Salomão construiu o templo, enfim, e Neemias, 445 anos antes da Era Comum. É bastante tempo de diferença, quase aí 600, 500 e poucos anos, né? Então, veja, vamos compreender a aula aqui. A gente está falando de Razi. Razi é a proibição de quem? Olha, do porco. Aqui, o Razi está aqui, ó. Mas o Razi também pode ser o quê? Em dois aspectos. Um Razi era o porco, tá vendo? Olha como é que a gente vai vendo as coisas. Ó, o primeiro Razi era um porco. Ele estava lá, ó, é proibido comer o Razi, tá vendo? No outro, ele era um sumo sacerdote, não é? Veja só, vamos botando aqui. Ele era um sumo sacerdote, então um era um sacerdote e o outro era um líder do povo na época, não é? Um estava na época de Davi e o outro estava na época de Neemias, não é? E o outro estava na época de Davi. Era bastante distância, bastante tempo longe. Olha lá, eles estavam velhinhos já, tá vendo? Olha, aqui, ó. Então, ó, como fazer essa ligação, gente, da palavra razi, né, ó, ou resi, mas as letras continuam a raiz mesmo. A gente consultou aqui no próprio dicionário, não foi? Deixa, ó, a palavra resi também significa, ó, suíno, tá vendo? Mas também, ó, no 2, opção 2, sacerdote no tempo de Davi, líder no 17º curso mensal das ofertas a Hashem. Um dos chefes do povo que selou a aliança com Neemias, tá vendo? Então, um é o porquinho, outro é... E aí eu pergunto para vocês, como é que pode isso, né? Aí eu pergunto a vocês de novo, o que é Razi? Um porco ou dois sacerdotes? Um na época de Davi? Ah, eles estão perguntando, não é? Qual é a dúvida aqui, né? É um sacerdote sujo, o homem que busca a Deus, mas está cheio de coisas, né? Que não são... Nesse caso aqui, ó, mudou aqui os sinais maçoréticos, né? Mas isso não está falando nada de literalidade. Lembra? A Torá não tem literalidade. Os personagens são o quê? Sistemas espirituais. Nós estamos habituados, quando lemos aqui, ó, porquinho, tá vendo? Apesar de termos estudado na outra aula, a palavra porquinho fica na nossa cabeça, tá vendo? Não vamos comer porquinho, vamos comer. Aqui já mudou, aqui já está as mesmas palavras falando, olha, tá vendo aqui, de dois anciões líderes do povo. Então, veja, é uma grande metáfora, é uma linguagem dos ramos, né? E a gente vai entender um pouquinho isso mais. Aqui. As duas grandes luzes.
O Zohar discute a criação do Sol e da Lua, que originalmente eram de igual tamanho. Gente, não devemos levar isso no original, no literal, tá vendo? A gente não leva isso no... O Sol e a Lua a gente vai descobrir que é. Que originalmente era do tamanho e importância, o mesmo tamanho eles tinham, mas a Lua não estava contente e ela lançou um olhar ciumento sobre seu vizinho cósmico, o Sol. Como resultado da sua inveja de iluminação do Sol, a Lua acabou sendo reduzida ainda mais em tamanho. E o significado doravante, né, a Lua não teria luz própria. Em vez disso, ela deveria somente refletir a luz do Sol. Aqui o Zohar revela o profundo segredo da natureza humana. Essa é a origem do traço conhecido como ódio sem motivo, que foi o caso da destruição do templo. Ódio sem motivo. Não é? Olha, vamos ver aqui. Às vezes temos invejas dos bens dos nossos vizinhos, mesmo que possuamos exatamente as mesmas coisas, em vez de valorizarmos a nossa sorte na vida. Desprezamos a sorte e bens de nossos desejamos, né? Ó. Então, desde nossa sorte na vida, desprezamos a sorte, não é, dos outros, mesmo que isso nada diminua a nossa. Então, nós desejamos ou desprezamos a sorte dos outros. Na Cabala, a redução da Lua, veja, ó, aqui ó, simboliza a redução da Lua, a separação, veja, vamos aqui de novo, ó, a redução da Lua simboliza a separação entre aspecto, veja, está mudando, ó, aspecto masculino e aspecto feminino do Criador. Isso se manifesta com a separação da dimensão espiritual, chamada Zerampin, ou o mundo superior, como é conhecido, e o reino físico, Malhut. Há uma separação. Por que é a separação? Por causa dessa inveja aqui dentro de nós. Ou do mundo inferior, tá vendo? O mundo que nós vivemos. Assim como a luz da Lua é derivada do Sol e a luz de Malhut é extraída do mundo de Zerampin através das ações positivas e da remoção de nossa natureza ciumenta, podemos unificar essas duas dimensões e criar um fluxo de luz em nossas vidas. A leitura dessa sessão nos dá a capacidade de realizar essa unidade quando recitamos nossas rezas e realizamos as ações espirituais necessárias. Veja, a Lua ficou com inveja do Sol, eles tinham o mesmo tamanho, acabou sendo diminuída, já não tinha luz própria, depois essa questão foi levada para os ciúmes que existem dentro de nós, quando desejamos aquilo que não é nosso e não nos contentamos com a nossa realidade, e depois diz aqui, finalmente, que essa força dentro do homem causa uma separação entre Zerampin e Malhut, ou seja, a luz divina ela é interrompida na vida daquela pessoa. Diz aqui, e Elohim fez duas grandes luzes. Isso é o Bereshit 1,16. Não tem nada a ver com a criação dos luzeiros, são metáforas, tá? E o feito significa a grandeza e o plano do estabelecimento de tudo, como deve ser a frase. As duas grandes luzes indica que as duas grandes luzes, que são, veja, Zerampin, aqueles 6 planetas, não é? E seu princípio feminino. O princípio feminino é Malhut, que estavam unidos no início. Veja, eles estavam juntos no início. Ou seja, estavam no mesmo nível e iguais entre si. Em resultado, eles não precisavam um do outro. Este é o segredo do nome completo, né? Yud-Kei Vav-Kei, veja, mais o nome Elohim. Então, olha, era tudo completo aqui. Que, embora não revelado abertamente, pode ser suposto, né? Não se entende, não é revelado abertamente, mas pode ser suposto.
Assim, as duas grandes luzes, quais são as grandes luzes lá do início? A Lua, né, e o Sol, o Zerampim, aparecem em um nome completo, mesmo que o nome, né, Elohim, brilhe apenas de forma oculta. Veja, o nome Elohim depende da iluminação de Yud Kei Vav Kei. A palavra grande aqui, né? Aqui é Hagadolim, tá vendo a palavra Hagadolim aqui, ó, grande, como está aqui, significa Zerampim. Então, Hagadolim significa Zerampim. O princípio feminino cresceu em grandeza por este nome, como iguais. Tanto foram chamados pelo nome que unia tudo junto, que é Mem, aqui vai falar o Mem, Tzadik, Pei, Tzadik, Mem, Tzadik, Pei, Tzadik e Pei, Tzadik. Então, veja, essas letras aqui que a gente vai mostrar para vocês. Tá aqui, ó, essas letras estavam lá reunidas. Mem, Tzadik, Pei, Mem, Tzadik, Pei, Tzadik. Não é? Veja, são citadas lá essas 7 letras, tá vendo? Pois bem, vamos continuar aqui então. Então, ó, Zerampim recebeu sua grandeza da direita. O próprio Zerampim, ele recebe a sua grandeza da direita e seu princípio feminino da esquerda. Então, existem 2 princípios, né, de Zerampim. E dessas luzes, estes são os nomes mais sublimes dos 13 atributos da misericórdia. Os nomes Ment Sadik, Peit Sadik, Ment Sadik, Peit Sadik são chamados de grandes, né? Então, como a gente viu, eles são Gedolim, são grandes, porque se tornaram grandes e ascenderam. Eles são supermanais e derivam do segredo de cima. Eles beneficiam o mundo, pois a existência do mundo depende deles. Da mesma forma, 2 luzes que aparecem no verso, que são Zerampim e seu princípio feminino, ambas levantaram com uma só grandeza. A Lua não estava à vontade, né, com o Sol, porque se sentia envergonhada diante dele. A Lua disse ao Sol: onde você alimenta seu rebanho? Ela perguntou. Por que você faz seu rebanho descansar ao meio-dia? Isso é Shir HaShirim, exatamente 1:7. E como se dissesse, como uma vela minúscula pode brilhar no meio do dia, porque eu deveria ser como alguém que se disfarça. Obra citada. Ou seja, como posso ficar envergonhada depois baixou-se para ser cabeça dos seres inferiores, como está escrito, segue os passos do rebanho, e aqui exatamente no Shir HaShirim 1:8, assim, não é? O santo bendito seja ele, disse, ide e subjuga-te. Pois bem, a ideia aqui é a seguinte: a gente tem a árvore sefirótica, né, que todo ser humano pode ser uma árvore sefirótica. E o Sol, que está aqui, né, ele iluminar, a Lua era do tamanho dele, no sentido espiritual, lógico. E ela se queixa, não é? Ela se queixa porque ela era do mesmo tamanho, ficou envergonhada, etc., e ela é diminuída. Ela é diminuída e agora ela depende da luz do Sol, uma metáfora exatamente para essa situação. Muitas vezes a Lua é chamada do princípio masculino, mas ela também é chamada de Malhut. Muitas vezes ela é chamada de Malhut. E aí, esse princípio aqui, que muitas vezes é masculino, ele também tem a sua parte feminina, porque tem, ó, as partes esquerdas dessas 6 sefirot que são femininas. A parte direita são masculinas, então está falando disso. Como a Lua reclamou e ela diminuiu, mas ela se tornou o quê? Aqueles que ajudariam os de baixo, veja, a Sheriná, não é? Que ajudaria o mundo de baixo. Sem ela não desce o fluxo divino, por isso que ela várias vezes ela é citada na Torá, como lua nova, né, e etc. Veja. Então é isso que está falando.
Então, veja, é como se dissesse, como uma vela minúscula pode brilhar no meio do dia, porque eu deveria ser como alguém que se disfarça, né? Obra citada, isso é a Lua falando. Ou seja, como posso ficar envergonhado depois de baixou-se a cabeça dos seres inferiores, como está escrito, segue os passos do rebanho. E assim, o santo bendito seja ele, disse, ide, lua, né, e subjuga-te. A partir daí, não teve luz própria, tá? Não tinha nada que fazia a própria Sefirá de Yesod ter luz própria. Tinha apenas a luz que recebia do sol. No início, eles estavam unidos como um nó, no mesmo nível. Mas depois se rebaixou de todas as suas notas ou graus, isso significa que ele perdeu todos os seus graus e emergiu do mundo de Atzilut, tá vendo? Lá do mundo superior. Embora seja a cabeça dos mundos, não é? Inferiores de Briar, é a cabeça de Keter, de Briar, e de Etzirá, e também do mundo de Asiá, considera-se, no entanto, que perdeu todos os seus graus, como em princípio, né? Uma mulher não tem significado a menos que esteja junto com o marido. Em outras palavras, porque o princípio feminino está separado aqui de Zerampim, tá vendo? Não tem. E seu marido o deixou do mundo de Atzilut, seu marido o deixou no mundo de Atzilut, aquele mundo superior, para ir para o de Briar, exatamente onde é Biná. Ela provocou a perda de todas as suas notas e graus, mesmo que ela tenha se tornado chefe do mundo de Briar, ela não considera isso significativo, porque ela está separada do seu marido, que está no mundo de Atzilut, ela está no nível abaixo. A frase a luz maior de Bereshit 1,16 alude a Zerampim, é a primeira luz, que é chamado pelo nome de Yud Kei Vav Kei, o tetragrama. A luz menor, não é, que também é citada lá em Bereshit 1,6, alude ao princípio feminino, que é chamado pelo nome de Elohim, o último dos graus e um fim do pensamento, ou seja, o fim para o mundo de Atzilut, que é chamado de pensamento, né, de pensamento. O princípio feminino, né, de pensamento a princípio feminino. O feminino, ou princípio feminino, foi inscrito acima em Zerampim, na quarta letra do santo nome Yud Rei Vav Rei, que é o rei, né? A quarta é essa aqui. Porque a fêmea é a rei inferior, que está em Malhut também. Em outras palavras, quando ela estava no mesmo nível de Zerampim, ela era o rei inferior, do nome Yud Kei Vav Kei. Mas depois baixou-se para ser chamada pelo nome de Elohim, essa letra rei. Apesar de tudo isso, o princípio feminino ascendeu por todos os lados e brilhou em todas as direções de cima. Ou seja, antes dela se abaixar e quando ela era inferior. O rei, na montagem das letras do santo nome, o de Rei Vav Rei, mais tarde, quando ela se menosprezou, as notas se expandiram de todos os lados, o que significa que ela brilhou do aspecto de estar diante do rei inferior, de Yud Rei Vav Rei, e também do aspecto ser agora o nome Elohim. As notas que se expandiram do aspecto dela estão acima do rei inferior, e o Yud Rei Vav Rei são chamados de regra do dia. As notas que se expandiram nos aspectos de ele estar abaixo do nome de Elohim são chamados regras da noite. Então, o que é de Yud Kei Vav Kei são regras do dia, e o que é de Elohim são regras da noite. As palavras as estrelas, Bereshit 1,16, aludem a inúmeras hostes, está vendo? Grupos de anjos. Não são estrelas naturais, apesar que todo anjo e toda estrela é uma entidade espiritual composta de corpo e alma. Corpo do planeta e alma, que existe uma letra hebraica dentro deles, que estão todos suspensos naquele firmamento do céu, tá vendo?
que é Yesod de Zerampim. Aí aqui ele já está chamando esse Yesod de Zerampim é de céus, que é chamado também de vida dos mundos, como está escrito, e Elohim colocou o firmamento do céu para terminar a terra, Bereshit 1:17. A ideia aqui é, por mais incrível que pareça, se a gente tem, não é, essa árvore sefirótica, a gente sempre vai ter um condensador dessa árvore sefirótica, que é exatamente uma das últimas sefirotes, que é exatamente Yesod. Então, ela vai sempre, tudo vai ter que passar para ela e chegar no Malhut. O Malhut é do último mundo, vai passar para o próximo, mas aí ele vai ter que passar por Yesod. Não tem como não passar por Yesod. Sempre vai ser assim, tá vendo? Então, é preciso entender esses aspectos e gravar. Sempre vai ter a necessidade, em qualquer aspecto desses mundos, a gente está falando na descida da Shekhinah para esses mundos, da vida, etc., vão ter que passar, veja, pelo Yesod, não tem jeito. Ou seja, o Yesod é um condensador, tá vendo? Ele vem aqui, todas as sefirotes, começa com Keter, ó, que é o contrário de Yesod, aqui em cima, desce, e aí não tem jeito, eu tenho que passar por Yesod. Não tem, mesmo que passe por Zerampim, se não quebrar a barreira de Yesod, não baixa a luz. Veja, isso em todos os mundos, todos eles vão ter essa configuração que eu estou falando aqui, e todos eles vão ter que passar por Zerampim, pela Lua, que é Yesod. Veja, mas não tem um monte de Lua, a gente está falando de mundos espirituais. O reino da casa de Davi foi estabelecido neste dia, o quarto dia, que é a quarta perna que sustenta o trono. Por que o quarto dia? É um dia, não é Malhut, que também se chama Rei Davi. E esse é que sustenta o trono. Aconteceu no quarto dia porque as letras foram preenchidas e fixadas em seus lugares corretamente. Apesar de tudo isso, Malhut, que é a representação também do rei Davi, reino, não foi fixado adequadamente em seu lugar antes do sexto dia. Por quê? Só então a imagem do homem foi concluída e devidamente estabelecida no sexto dia, a criação do homem. O trono superior e o trono inferior foram estabelecidos em todos os mundos, estabeleceram em seus lugares. Todas as letras foram colocadas em suas esferas após desamarrar e liberar a complicada gravata que existia entre as letras. Existia uma coisa complicada, não é? O quarto dia, que é o reino de Davi, veja, o quarto dia não é um quarto dia, é o reino de Davi. Foi rejeitado pelos construtores, como está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram. Veja, isso é muitas vezes chamada de Israel e é o nosso planeta, tá vendo? Ela era descartada. Isso é o Terlim 18:22. Também os filhos da minha mãe ficaram zangados comigo, Shirachirim 1:6. Para esta luz, refere-se a Malhut. Veja, esse é o reino de Davi. Veja o reino de Davi. Baixou e diminuiu o seu próprio brilho, enquanto as clipotes se estabeleceram em seus lugares, elas tomaram conta. Isso deu lugar ao surgimento das clipotes e seu domínio. Assim, ela parecia repugnante aos olhos dos justos, que construíam. Só mais tarde, quando ela estava completa e pronta para a união com Zerampim, só quando os concertos foram feitos, foi que ela tornou-se a pedra fundamental. Antes disso, não. A pedra fundamental da esquina, veja, quem é a pedra fundamental da esquina? O próprio Malhut, o nosso planeta. Todas aquelas luzes brilharam durante o período, o quê? De 6.000 anos. Está vendo o que vai acontecer? E foram suspensos neste firmamento dos céus para estabelecer com eles o trono de Davi. Ou seja, o reino de Malhut, todo o nosso planeta, todo o nosso sistema espiritual. Essas luzes do reino de Davi
moldam a forma abaixo a fim de preparar a forma de todos aqueles que dizem respeito à forma interior do rosto do homem, porque toda a forma interior é assim chamada, ou seja, a face do homem. Está vendo? A face do homem, a gente tem isso no livro de Ezequiel, a face do boi, não é? Do leão, etc., é do homem também. A partir do qual vocês devem perceber que toda forma incluída nessa expansão da letra final, num, tá vendo? É um num final, é esse num aqui, ó. Tá vendo esse num aqui que a gente está vendo aqui em pezinho no final da palavra, um num sofite. É chamado de homem, tá vendo? E mesmo que não o façam, tem a cara de homem. Mesmo que não o faça, ele tem a cara de homem. Esse num aqui, apesar de muitas vezes ser chamado de feminino, como a gente já viu. Ezequiel 34, 31, né? Mas você, homens, vamos dar uma olhada aqui, ó, Ezequiel 34, 31. Vocês são minhas ovelhas, as ovelhas do meu pasto, homens vocês são, Adã, Atem, eu sou o vosso Deus, a declaração, me declara o Senhor Yud-Kei Vav-Kei, né? Então, aqui está citando exatamente, ó, a palavra, mas vocês são homens, né? Então, é essa palavra aqui, ó. Ele diz, vocês, né, minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, homens, vocês são homens, né? E eu, não sou o vosso Deus. Essa parte aqui que ele está colocando aqui em pauta, Adã tem, não que são ovelhas do pasto do Eterno. Vamos continuar aqui, então. Atem, Queruim, Adã, Velô, Shemô, Amim, Ovidi, meus servos, Kevovite e Mazelote. Então, veja, chamado homem, não é? Vocês são chamados de homens, mas não o resto das nações idólatras. Então, esse Adã aqui, ele é considerado como alguém que está retificando, mas não as nações idólatras. Não é? Continua ainda. Todo espírito é chamado de homem. Aí ele completa aqui, ó, todo espírito é chamado de homem, que significa somente o aspecto da luz do espírito, que está revestido dentro do corpo, né, é chamado de homem. Preste atenção, olha. Todo espírito é chamado de homem, o que significa que somente o aspecto da luz do espírito que está revestido dentro do corpo é chamado de homem. Somente lá dentro é chamado de homem. Assim, o corpo do espírito, do lado santo, é apenas uma cobertura. Em outras palavras, o espírito é a verdadeira essência do homem. E o corpo é apenas a sua cobertura. Mas, do outro lado, aplica-se ao contrário. Veja, se aqui é assim, do outro lado é o contrário. E por isso que está escrito, tu me vestiste de pele e carne. Isso é Iov 10:11. A carne do homem é apenas uma veste, cobrindo a essência do homem, que é o seu espírito. Em todos os lugares que escreveu a carne do homem, sugere que a essência do homem está dentro. A carne é apenas uma vestimenta para o homem, um corpo para ele, mas a essência do homem é o aspecto do seu espírito, não é? Pois bem, continua aqui. Pois os aspectos inferiores foram derretidos com derretimento desse espírito da face do homem, e outras formas foram moldadas, revestidas de um tipo diferente de vestimentas, não pelas do homem, né, mas de animais. Veja, vamos ler, ó. Pois os aspectos inferiores foram derretidos. Foram, com o derretimento deste espírito da face do homem, em outras formas foram moldadas, revestidas de um tipo diferente de vestimenta. Não a pele do homem, mas de animais. Kasher, tá vendo? Aqui está chamando, ó, de animais kasher. Estes incluem boi, ovelha, cabra, cabrito das cabras,
carneiros, veados e assim por diante. Veja, todo esse aspecto aqui são espirituais. Não imaginem outra coisa. E assim por diante teriam proferidos, né, e se incluído nas vestimentas dos rostos dos homens, mas foram a saber vestes para o rosto de um boi, o rosto de uma águia e o rosto de um leão, que são a carruagem lá de Ezequiel, a Merkavá. O espírito interior do boi, das ovelhas e das ovelhas é o espírito de dentro, como o texto começou a falar ali dentro, lá em cima, perdão. E chamando pelo mesmo nome que o corpo desses espíritos. Veja, eles são chamados, quando a gente vai abrir para vocês sobre Kasherut, o que a gente fala? E criou Deus as aves do céu. O que o Zohar vai falar? São anjos. E criou os seres impuros. O que são? São os animais impuros da Torá. Não tem nada que ver com animais. Tá vendo? Inclusive, existiram cenas na história, não é, que muitos cristãos mataram muitos e muitos animais por superstição. Então, a gente tem isso na história, onde cristãos mataram gatos, exterminaram com espécies, levando a quase a extinção à destruição por causa de questão de superstição. Então, a gente tem que pegar também essas questões históricas e trazer, porque muitas das coisas eles tiram da Torá sem entendimento. Então, não entende, não passaram pela questão do crivo, da Cabalá, e aí fazem besteira, né? Enfim, entre os séculos XV e XVII, muitas pessoas foram acusados de bruxaria, né, supersticiosa, e foram executados. Enfim, homens também foram perseguidos, e junto com essas pessoas, muitos animais foram mortos, né, muitos mesmo. Então, é preciso fazer até uma pesquisa sobre isso, né? Então, os gatos negros na Idade Média, né, eles foram associados à bruxaria e ao diabo, em algumas regiões foram mortos em massa, né? E aí, por causa disso, o que aconteceu? Isso deu partida para a peste bubônica, porque eram os gatos que caçavam os ratos, e ratos se alastraram. Lobos também, né? Várias delas acabaram com os lobos. Massacre dos pássaros, né? Então, eles pensavam que esses pássaros eram de mau estágio, matavam para afastar o azar, enfim, teve muitas coisas. Aí teria que fazer realmente uma busca na história, porque eles acabam levando isso aqui no literal. Veja, então, ó, vamos ler aqui de novo para não ficar nenhuma dúvida, tá? Isso vai cair na prova, e quem guarde bem essa parte aqui, anote, ó. Pois os aspectos inferiores foram derretidos com o derretimento desse espírito da face do homem, do Ezequiel, lembra? E outras formas foram moldadas, revestidas de um tipo diferente de vestimenta. Não do homem, de Adão, né? Mas de animais. Veja, não pela aquela Adão que é o espírito do homem, mas de animais caché. Este inclui boi, ovelhas, cabras, cabritos, cabras, carneiros, veados, etc. E assim por diante. Eles teriam preferido ser incluídos nas vestimentas do rosto do homem, mas não foram. A saber, as vestes para o rosto de um boi, o rosto de uma águia e o rosto de um leão, que é uma metáfora para a Merkavá divina. O espírito interior do boi, das ovelhas e das ovelhas é chamado pelo mesmo nome que o corpo desse espírito, porque o corpo é uma vestimenta para esse nome, mas não o possui. O corpo é a carne do boi, e o boi veste assim, e o boi, né? E o boi é a carne do boi, e o veste assim, e com todos os animais, seu corpo são nomeados em homenagem ao espírito interior que está revestido neles, né? E é semelhante com do outro lado, que não é santo.
O espírito que se espelha dentro das nações idólatras emana do lado que não é santo, e não é o aspecto do homem, portanto, não é o espectro de quem? De Adão, do espírito. Portanto, não é chamado por este nome de Adão, como foi escrito. Mas vocês são Adão, são homens. O nome desses espíritos, desse espírito contaminado, não se chama homem e não tem participação nele, porque se estende dos homens perversos, né? Ou seja, homens sem elevação, que não quer ascender, que não busca ascender. O rosto do homem acima, assim seu corpo, a vestimenta dos seus espíritos é impuro e a sua carne está contaminada. A parte impura, que é o espírito, está no interior e a carne e suas vestes, né? Vamos ler aqui de novo, ó. O rosto do homem acima, assim como seu corpo, a vestimenta do seu espírito, veja, o que veste seu espírito é impuro, e sua carne está contaminada, a parte impura, que é o espírito, está vendo aqui? A parte impura é o espírito, está no interior, e a carne é a sua veste. Enquanto o espírito habita dentro desse corpo, ele é chamado de impuro, como o espírito deixa essas vestes, ou seja, o corpo, nem o corpo nem a vestimenta são mais chamadas de impuro, pois o impuro, que é o espírito, se afastou dele, ou seja, nada mais é impurificado. Dos aspectos inferiores, refere-se a animais e pássaros. Ou seja, são aspectos, vejam aqui, que foram moldados em forma aquele espírito impuro. Veja, eles foram moldados de forma daquele espírito impuro e foram desenhados da forma, ou seja, os espíritos particulares. Estes estavam revestidos de outras vestes, como a forma, eles estavam revestidos de outra veste, como as formas dos animais impuros. Não está se falando de animal aqui, de espiritualidade. A Torá disse a respeito deles. De quem a Torá disse a respeito? Dessas almas e desses corpos impuros que eram semelhantes a esses animais. É a característica do animal. A Torá disse a respeito de quem? Dos animais ou desses aspectos aqui? A Torá está dizendo a respeito desses aspectos aqui, ó. Estes serão impuros. Quem? Essas pessoas. Vai Vaikra 11:29. Estas formas incluem porcos, e as aves e animais que pertencem ao outro lado, que são anjos, seres nocivos. O espírito é chamado por esse nome. Veja, não é uma comida aqui nesse mundo. Isto é impuro ou impurado, e o corpo é a sua veste. Veja, o corpo masculino é a sua veste. O corpo é chamado de carne de porco. Veja, mais uma vez, o corpo aqui, ele é chamado, o corpo é chamado de carne de porco. Porque é um porco que em seu interior, em seu espírito, enquanto a carne é uma vestimenta cobrindo esse espírito. Portanto, todos os aspectos, aquele incluído no segredo do homem e aquele incluído no segredo impuro, estão separados e se opõem do lado da santidade, né? Estão os espíritos do homem em geral, do Adão em geral, que não tem ligação com essas entidades. E os espíritos dos animais puros, bestas e aves, que são dos particulares do lado do homem perverso, está, né, no homem ímpio e impuro, que são os aspectos gerais. E os espíritos dos animais puros, bestas, aves, que são os particulares, eles se opõem um ao outro. Cada tipo de animal fica com seu próprio tipo, ou não se misturam com o tipo oposto que façam, né? Eventualmente retorna à sua própria espécie. Aqui a gente está falando que esses espíritos eles têm algo em comum, que é a separação. Eles não estão em unificação. O papel deles é separar. E os espíritos dos animais puros, né, bestas e aves, que são os particulares do lado do homem perverso. Então, o homem ímpio, impuro, que são aspectos gerais
do espírito dos animais impuros, bestas e aves que são particulares. Eles se opõem um ao outro. Cada tipo de animal fica com seu próprio tipo e não se mistura com o tipo oposto, né? Todas as luzes superiores resplandecem dentro daquele firmamento do céu, para que formas, veja, as formas de quê? Dos animais, do homem, das suas ações apropriadas possam ser desenhadas abaixo, como está escrito. E Elohim os colocou no firmamento do céu para governar sobre o dia, sobre a noite, Bereshit 1:17, pois o domínio das duas luzes é um domínio nobre. A frase a luz maior, ou seja, Zerampim, rege o dia e a luz menor, que é o seu princípio feminino, rege a noite, o segredo aprendido aqui é que o macho governa de dia e enche a casa com tudo que é necessário, como comida, sustento. Assim que a noite cai, a fêmea assume o comando, tudo na casa fica sob seu controle, porque então é a honra do seu domínio, como está escrito. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá comida à sua casa. Michelei 31:15. Ela e não ele. Assim, o princípio feminino não, né? Zerampim dá à noite, pois o domínio sobre os dias pertence ao macho e o domínio sobre a noite pertence à fêmea. A luz maior é o sol, ou Zerampim, que tem 12 aberturas e 12 horas. Como o sol rege o longo do dia, a luz menor é a lua, que também tem 12 aberturas. A luz rege a noite, que tem 12 horas. Por esta razão está escrito, naquele dia, Hashem será um e seu nome será um. Zacarias 14:9. Um é mencionado duas vezes, uma para Yud Rei Vav Rei, que é Zerampim, e a luz maior, e uma vez de seu nome, que é a fêmea, a luz menor. Então, por isso que duas vezes o tetragrama é citado nesse texto. O Sol, junto com suas 12 aberturas, 12 horas, torna-se os 13 atributos de misericórdia. A Lua, juntamente com suas duas aberturas, também soma 13. Assim, o Sol e a Lua, né, você tem 12 aspectos, mais o próprio Sol, 13. A Lua tem 12 aspectos, mais a própria Lua, 13. Então, assim, né, os dois se tornam um, porque o valor numérico vai dar... deixa eu só ver aqui, a Lua, com as suas duas aberturas, também somam 13, assim o Sol se torna um, e a Lua se torna um. A segunda, em seguida diz, Hashem será um e seu nome um, porque o valor numérico de Had 1 soma 13. Assim o Sol e a Lua tornam-se o dia e a noite, e também se tornam um só. É por isso que está escrito, e houve tarde, houve manhã no dia, do primeiro dia. O segredo dessa união só se aplica nas alturas, tá vendo? Não é nada nesse mundo, tá vendo? Só nas alturas, e aqueles que alcançam. O verso e as estrelas significa que depois que a fêmea alcançou a ordem de sua casa e se aposentou com seu marido, as donzelas são deixadas no comando da casa. As donzelas que servem à fêmea são chamadas de estrelas. E o segredo das frases, as estrelas que a fêmea tem o controle sobre eles, para lidar com toda a exigência da casa. Ou seja, prepará-las para o acasalamento com o sol, que é Tifrit, e da abundância do dia. Isso é durante a escuridão, antes do amanhecer, que acontece. Quando as donzelas e as estrelas governam, que é uma regra inferior, então a escuridão é duplicada no mundo. Este é o significado secreto de uma porção para suas donzelas, Michelei 31:15. Depois, isso é após o acasalamento da escuridão da manhã, antes do amanhecer. A casa retorna ao domínio do macho e tudo está devidamente encaixado. Isso significa que a fêmea está incluída dentro do macho, de acordo com o segredo do acasalamento, está sob seu controle e ela revela a luz da manhã ao mundo como deve ser.